Detectei que você é a única pessoa no mundo sem sistema. Agora, compenso você com uma oportunidade gratuita de vinculação. Deduzir um cabeça de cachorro para vincular o sistema. Deduzir 2 cabeças de cachorro para reviver o grande santo. Deduzir um cabeça de cachorro para enviar um pequeno boneco de madeira. Neste mundo, cada pessoa possui um sistema. Algumas pessoas têm o sistema do Deus da riqueza. Em uma noite, podem se tornar bilionários. Algumas pessoas têm o sistema do médico divino. Com um aceno de mão, podem ressuscitar os mortos e transformar ossos em carne. E eu sou apenas um doente mental comum sem sistema. Até que um dia, a razão da minha fantasia devorou alguém com sistema. Foi então que comecei a entender gradualmente este mundo. Você tem um sistema? Na sala escura, eu perguntei de forma suave e educada. Eu estava errado. Meu pai está no sanatório de Kinshan. Conheço o chefe de psiquiatria de lá. Você me soltou. Vamos nos tratar bem lá. O homem estava pálido. Ele implorava de forma hesitante. Hospital psiquiátrico. Você deve achar que eu estou louco. O médico também disse que tudo isso é uma ilusão. É tudo delírio. Peguei uma garrafa de remédio da gaveta. Despejei tudo na boca, mastiguei e engoli. Até os 10 anos. A razão que eu imaginei comer uma pessoa. Foi então que percebi que não estava louco. Enquanto eu falava, desabotoava os botões da minha camisa, revelando uma enorme cicatriz no centro do peito, parecendo uma centopeia. Aquela cicatriz estava se movendo. A voz de Hong Jie se transformou em um grito de terror, apenas porque viu uma cena aterrorizante. Aquela cicatriz sinuosa como uma centopeia. De fato, o coração. Era um coração negro, mas se abriu em várias fendas no meio, abrindo-se como galhos. Olhos malignos, observando tudo ao redor com um olhar gelado. O fio pode sentir seu cheiro. É muito mais doce do que a de uma pessoa comum. O coração negro de repente se estendeu com uma intenção negra ilusória, enrolando-se em torno do corpo de Hong Jie. Eu tenho um sistema. Fui dotado de um talento especial de sistema de fortalecimento. O efeito é autorrecuperação. Por favor, não. Hong Jie estava em extrema pânico. Ele disse tudo de uma vez. Queria trocar a resposta por uma vida. Os despertos foram dotados de um sistema por alguma força. O sistema pode conceder habilidades especiais, publicar uma série de missões para obter grandes recompensas, trocar por vários suprimentos. Também pode fazer as habilidades talentosas evoluírem. Eu disse tudo. A voz de Hong Jie estava cheia de choro, mas sua boca acabou sendo bloqueada por tentáculos. Era possível ouvir vagamente pedidos de clemência. Libere. Eu liberei, e mostrei um sorriso cruel e zombeteiro. Todos somos adultos. Não seja tão imaturo. Como poderia deixar você escapar ao ver tantos segredos? A sombra negra se aperta para dentro. O tubarão de chifre dourado começa a devorar o poder de Hong Jie. Os gritos também se tornam cada vez mais fracos. Com o desaparecimento completo de Hong Jie, eu obtive uma pequena parte do poder de autocura. O peito rachado se fecha. A pele bronzeada cresce novamente. Hong Jie está morto. Quem será o próximo? Eu abro o WeChat no meu celular, procurando entre as listas de avatares. Uma mensagem repentina no WeChat. Feng, você está livre? Faz tempo que não nos reunimos. Vamos sair para beber algo. Eu abro a caixa de conversa. O remetente da mensagem se chama Liu Yuan. Ele também tem um sistema. É considerado um precioso ingrediente armazenado. E também é um peixe de alta qualidade. Feng, eu tenho uma boa notícia para você. Minha habilidade de despertador evoluiu. E eu adquiri uma nova habilidade. Isso mesmo, Liu Yuan já havia revelado o segredo do sistema. Ele me contou tudo isso. Esse é o irmão mais leal. É mesmo? Então preciso ouvir mais de você. Eu deixo o celular de lado. Quanto mais informações sobre o despertar, melhor. Além do trabalho de meio período no matadouro, eu sou um estudante universitário. Após a aula, rapidamente encontrei Liu Yuan à beira do lago. Irmão Feng, dá uma olhada nisso. Liu Yuan de repente tirou um pequeno frasco. Parecia ter o tamanho de um líquido oral, mas dentro havia um brilho fluorescente de relâmpago. De vez em quando, se transformava em um raio. Eu troquei no sistema. Objetos distorcidos e consumíveis. Depois que a mensagem do relâmpago engarrafado foi dada, olhei para os lados, confirmando que não havia mais ninguém por perto. Então joguei em direção ao chão de seixos não muito longe. O frasco explodiu com um estrondo. Em seguida, um raio irrompeu. Quebrou as pedras ao redor em pedaços, deixando um pequeno pedaço de terra queimada. O raio foi realmente colocado dentro do frasco. Meu talento de Deus da riqueza evoluiu para o segundo nível. O sistema desbloqueou recompensas de itens de nível F e acima. Liu Yuan estava muito satisfeito com a situação. Eu fiquei em silêncio por um momento, pensando sobre as informações do sistema. Os itens trocados pelo sistema são chamados de objetos distorcidos.
Mesmo os itens de nível F mais baixos, eles também transcendem as limitações da realidade. Além disso, a habilidade de Liu Yuan é bastante especial. Ele possui um talento divino extremamente raro. Não se deixe enganar pela aparência despreocupada de Liu Yuan. Ele, com essa habilidade, em apenas alguns anos, já se tornou um bilionário. O sistema finalmente foi atualizado. A cada 10.000 que ele ganha, recebe um ponto. Agora tem tantos que não consegue gastar todos. Haha, eu sou a pessoa escolhida. Liu Yuan se levantou. Ele se virou para o lago Tianshui, colocando as mãos na cintura. Com um sorriso cheio de confiança. Ele estava cheio de esperanças para o futuro. As habilidades dos despertos são diferentes. E as formas de evolução também são diferentes. Liu Yuan obteve o talento de Deus da riqueza. A forma de evoluir é ganhando dinheiro. Ao mesmo tempo, ele também ganha muitos pontos. Vamos lá, eu bati no ombro de Liu Yuan. Eu vou primeiro. Vá com calma e aproveite. À noite, eu me inclinei sobre a grade. Com dificuldade, olhei para um andar do edifício à beira do lago. Era um clube de ginástica fechado ao público. Dentro do clube, alguns rapazes vestidos de terno preto acompanhavam algumas garotas jovens e bonitas. Estavam repreendendo alguém. O chefe se chamava Zhu Kang. Ele se especializava em atividades de agiotagem e outras indústrias cinzas. Eu observei em segredo algumas vezes. Confirmei que Zhu Kang era um desperto. Olhos afiados como lâminas. A luz piscava e os cantos da boca se curvavam levemente. Decidido, é você. Vamos começar a caça. Na academia, Zhu Kang estava sozinho. Ele estava fazendo movimento de supino no equipamento. O nível médio de supino masculino humano é cerca de 45 quilos. 600 quilos é o limite natural para os humanos. Olhando novamente para Zhu Kang, o haltere que ele estava levantando estava severamente curvado. Em cada lado havia 500 quilos de pesos. O peso total ultrapassou 1.000 quilos. De repente, a academia ficou no escuro. Zhu Kang imediatamente ficou alerta. Ele rapidamente jogou o haltere para o lado. Ele se virou rapidamente. Ele viu uma sombra passar rapidamente, desaparecendo na escuridão. De lado, Zhu Kang ouviu um leve ruído. Ele segurou o peso e bateu com força ao seu lado. E, de fato, uma sombra atacou. Eu desviei facilmente do ataque do peso. Em seguida, meu pulso se esquivou rapidamente. Uma lâmina cortou em direção à frente. O som de carne sendo rasgada ecoou. O peso caiu no chão. Esse golpe cortou a toalha e a artéria de Zhu Kang. O sangue não parava de jorrar, manchando o chão. Quem é você? Por que quer me matar? Zhu Kang mostrou uma expressão de medo. O cérebro funcionava rapidamente, tentando adivinhar a razão pela qual o inimigo estava aqui. Você vem do grupo de apoio dos sobreviventes. Alguém quer me matar. Grupo de apoio dos sobreviventes. É uma grande organização composta por despertos. Eu ouvi falar um pouco. Alguns outros despertos já revelaram. Qualquer um pode participar. Todos se unem para se proteger, ajudando uns aos outros, certo? Eu não tenho muitos inimigos. Você é um executor. Veio para me executar? Eu não fiz nada que violasse as regras da organização. No máximo, foi apenas um pouco antiético. Quem exatamente você é? Executor. Aqueles são um grupo de juízes que buscam justiça por conta própria, responsáveis por manter o equilíbrio entre os comuns e os despertos. O delicado equilíbrio entre os despertos. Executar despertos que enlouqueceram e são perigosos. Este mundo é muito complexo. A proporção de despertos é muito alta. Pode chegar a uma proporção de pelo menos 10.000. Você conhece muitos despertos, não é? Eu gosto de despertos que têm muitos amigos. Fazer amigos é benéfico para a saúde mental e física. Eu finalmente falei sobre o que Zhu Kang acabou de dizer. Estou muito interessado. Quanto mais amigos, mais presas há. Oh não, a expressão de Zhu Kang está ficando cada vez pior. O jovem à minha frente não tem intenção de me deixar escapar. Parece que estou em uma situação sem saída, sem opções. Não. O olhar de Zhu Kang se dirige a um armário a alguns metros de distância. Durante a conversa, ele se lançou para a frente de repente. O corpo da criatura gigante, semelhante a um urso pardo, se lançou contra o armário. O armário foi destruído em pedaços instantaneamente. Zhu Kang, com a maior rapidez, tirou uma garrafa de poção vermelha de sua mochila. Ele estava prestes a abrir a tampa e beber. Mas já era tarde demais. Uma faca de osso já havia perfurado o pé direito de Zhu Kang. Zhu Kang caiu no chão, com um lado do corpo mole. A dor intensa fez com que ele ficasse sem ar. Mesmo ao puxar com força, não entrou uma gota de oxigênio em seus pulmões. Ele não tinha mais forças. Esta faca entrou na sua 11ª costela. Deve doer muito. Eu olhei para baixo. O tom era frio e cruel. Ele tomou o frasco de remédio. O frasco de remédio vermelho brilhava intensamente. Após abrir a tampa do frasco,
Imediatamente veio um forte cheiro de sangue. Esse cheiro era familiar. O sangue vermelho que tinha a capacidade de se curar. Doce da mesma forma. O que é isso? Eu perguntei. Mas Jukang estava tão machucado que não conseguia falar. Levou um bom tempo para conseguir puxar uma respiração. Quanto ao remédio, isso foi o que eu troquei na aliança dos sobreviventes. Jukang respondeu com medo. Quanto ao remédio, seus ingredientes são apenas sangue. A aliança dos sobreviventes vai adquirir o sangue dos dotados de autocura, refinado através de métodos especiais em um remédio curativo. Ao beber, as feridas começam a cicatrizar lentamente. Interessante, meu canto da boca se ergue, abrindo um ângulo exagerado. Uma onda crescente de excitação. Ainda temos muito tempo, vamos discutir devagar. Um apartamento alugado em ruínas. Eu me estiquei um pouco. Meu olhar se voltou para os troféus coletados ontem. Mochila resistente. Dentro ainda há algumas coisas que Jukang trouxe. Itens distorcidos trocados pelo sistema. Relâmpago engarrafado de um item distorcido. Um pequeno frasco contendo um relâmpago. Chamas engarrafadas de um item distorcido de nível 1. Pequenos frascos contendo uma grande chama. Erva salvadora de um item distorcido de nível 1. Quando uma pessoa encontra um corpo anômalo em perigo, ele irá queimar espontaneamente. Sim, eu vou pegar um tubo de aço. Com um leve esforço nos braços, eu o torci em um formato de torção. Jukang possui o talento de sistema de modificação muscular. Após absorvê-lo, minha força muscular também aumentou muito. Bip bip bip. Ouvi o som de buzinas de carros do lado de fora do apartamento. Eu franzi levemente a testa. Abri a janela e olhei para longe. Havia, surpreendentemente, um supercarro preto e dourado estacionado, encostado na beira da estrada. É o Batman? Este supercarro estacionado na beira da estrada é surpreendentemente semelhante ao veículo do Batman no filme. Tem algumas semelhanças. As portas do carro se abriram lentamente, como em um momento zen. Uma silhueta familiar apareceu. Era Liu Yuan. Ele desceu do carro animado, acenando com a mão e gritando alto: Irmão Feng, desça rápido, em 1 minuto. Eu fui até Liu Yuan. Dei uma batidinha no teto do supercarro preto e dourado. Muito bom. Quanto você pagou por isso? Liu Yuan não conseguia conter a empolgação. Lotus Control edição limitada. 28 milhões. 28 milhões é o suficiente para comprar uma mansão luxuosa. Liu Yuan não se tornou um novo rico de um dia para o outro. Mas nunca houve um consumo tão exagerado como hoje. Liu Yuan acabou de evoluir para a Rua 2. Ele adquiriu novas habilidades especiais. Isso tem a ver com o consumo excessivo? Eu não posso te contar o motivo exato. De qualquer forma, eu tenho gastado muito dinheiro ultimamente. Eu até comprei a mansão mais cara ao lado do Lago Tianshui. Gastei exatamente 200 milhões. Liu Yuan colocou as mãos na cintura. Ele parecia invencível. Bem, qual é a relação disso comigo? Eu contei ao diretor sobre os comentários sobre enriquecer. Eu não me importo com questões de consumo. O dinheiro dos amigos é uma questão de amizade. Mesmo que seja bom, é preciso ter clareza. Irmão Feng, você está sendo muito indiferente. Deixe-me te mostrar algo bom. Liu Yuan tirou uma dúzia de bilhetes de loteria do bolso. A loteria acertou apenas um número. Comprei 100 apostas. Irmão Feng, vamos apostar que meu bilhete desta vez vai ganhar. Acredita que essa habilidade especial é realmente poderosa? Forçou Liu Yuan a ganhar o grande prêmio. Eu, claro, não acredito. Eu digo que não acredito. Mas no fundo já tenho a resposta. Se houver intervenção do sistema, a chance de Liu Yuan ganhar é muito grande. Hehe, eu sabia que você não acredita. Vou te dar uma chance de apostar comigo. Se realmente ganhar o grande prêmio, na hora, você só precisa me convidar para um grande jantar. Liu Yuan apontou o polegar para si mesmo. Ele levantou uma sobrancelha com um ar de superioridade. Ah, por favor, eu não dou a mínima. Hoje estou livre. Vou te dar uma chance de me convidar para jantar. Quando eu era criança, comia tanto em barracas de churrasco que ficava todo lambuzado. Preparando dose para dirigir. Preparando a próxima coisa essencial para a mesa de bebidas, contar histórias. Irmão Feng, quando eu estava na escola, eu era baixo. Sempre era intimidado. Naquela época, mesmo doente, você sofria discriminação todos os dias. O líder se chama Hong Jie. Não tenho ouvido muito sobre ele ultimamente. Deve se misturar normalmente. Um leve sorriso apareceu nos meus lábios. Hong Jie já havia desaparecido no porão de casa. É considerado um pequeno segredo. Naquela época, eu era pobre. E você ajudava a família a bater porcos. Entre os estudantes, você era considerado rico. Todos os dias, você me convidava para comer churrasco. Liu Yuan estava com o rosto cheio de conflito. Não fique tão melodramático. Foram apenas algumas refeições de churrasco. Você só precisa me convidar de volta. Eu sorri timidamente. Na verdade, naquele período,
Eu sabia que Liu Yuan acabará de obter um sistema, e ainda o considerava como o próximo alvo de caça. Ei, Liu Yuan, você não comprou um bilhete de loteria? Veja se ganhou. Aproveitei a oportunidade para mudar de assunto. Continuei a relembrar. Liu Yuan tinha que se comprometer. Oh, eu quase me esqueci. Liu Yuan pegou o celular e começou a pesquisar. O horário do sorteio da loteria. É hoje à noite. Enquanto conversávamos, chegou a hora. De repente, a expressão de Liu Yuan congelou. Ele ganhou. Ele realmente ganhou. O prêmio acumulado da loteria chegou a 1 bilhão. Liu Yuan comprou 100 apostas. Todos os números estavam corretos. Todos ganharam o grande prêmio. Essas 100 apostas somam nada menos que 500 milhões. Eu estava muito mais calmo. Dei um tapinha nas costas de Liu Yuan. Você já tem tanto dinheiro. É só algumas centenas de milhões a mais. Está tão animado assim? Yuan riu alto. Animado? Claro que sim. Eu não ganhei apenas o grande prêmio. E ainda estou no meio de dizer isso. Liu Yuan rapidamente tapou a boca. Com uma expressão que você entende. E ainda tem a recompensa do sistema. Bebi até a meia-noite. Liu Yuan estava em cima de uma garrafa de bebida. Estava tão confuso que não sabia onde estava. Chamei um carro pelo aplicativo. Foi difícil colocar Liu Yuan no banco de trás. Hoje coletei muitas informações novamente. A habilidade inata de Liu Yuan muito provavelmente foi criada sob medida pelo sistema. A maneira como o Deus da riqueza se torna mais forte é muito especial. Dinheiro ou consumo podem aumentar os pontos. Precisamos continuar observando. Eu estava refletindo. De repente, uma sensação sinistra veio ao meu encontro. Conjunto residencial Tian'ai. O coração começou a acelerar de excitação. Não consegui evitar abrir os olhos. O plano cruel e gelado viu claramente o Yin. Através do externo e da carne. Vi que havia uma camada sutil de sangue. Um manto prateado envolvia o edifício 13, continuamente infiltrando-se em uma área contaminada. Liu Yuan, que estava bêbado e estacionado, de repente teve um lampejo. Ele acordou abruptamente. Seus olhos vazios estavam se movendo. Parecia estar revisando alguma mensagem importante. Tarefa do sistema. O sistema atribuiu uma tarefa a Liu Yuan. E essa tarefa era extremamente perigosa. Repetidamente lembrando-se de trocar os itens na mente. Liu Yuan balançou a cabeça. A mão se estendeu para o bolso. Ele magicamente tirou 2 barras de sorvete crocante. Ele as jogou na boca de uma vez. A embriaguez foi rapidamente dissipada. Irmão Feng, Liu Yuan, saiu do carro. Então fechei a porta do carro. Não venha atrás de mim. É muito perigoso. Entendi. Você deve ter mais cuidado. Eu acenei com a cabeça. Fui levado de volta para casa pelo motorista para dormir. Como isso é possível? Esta é uma oportunidade única na vida. Eu segurava uma mochila resistente nas costas. Fui até o porão. Tirei a lâmina semelhante a uma ferramenta da parede. Fui contornando as câmeras de segurança. Movi-me rapidamente pelos cantos mais escuros. Logo voltei ao condomínio Tian'ai. Nesse momento, algumas outras pessoas apareceram do lado de fora do condomínio Tian'ai. Elas não pareciam ser transeuntes. Além das mensagens, os despertos. Também há outros despertos se juntando? Eu não pude evitar de morder os lábios. A caça começou. No corredor escuro. Cada sala estava com a porta aberta. De vez em quando, as luzes de movimento piscavam. Mas não havia nenhuma sombra. O som do meu solado. De repente, pisei em algo redondo e quebradiço. Ao mesmo tempo, uma onda. Um choro triste e melancólico ecoou do quarto. Você pisou no meu olho. Em seguida, uma mulher saiu do quarto. Ele cobriu o rosto com as mãos. Vermelho de Yuna. As folhas caíam gota a gota pelos dedos. Devolva-me, devolva-me. Queive seus olhos e me devolva. A mulher louca lançou-se sobre mim. Seu corpo fazia barulhos de estalos. Começou a se contorcer de maneira irracional. Eu agarrei as mãos da mulher. Com uma força sobre-humana. Eu senti que estava um pouco difícil. Eu não ficaria mais. Repentinamente, puxei uma faca de jiu-jitsu e a brandi em direção ao pescoço da mulher louca. O corpo da mulher louca caiu lentamente no chão. A cabeça rolou algumas vezes e então parou. Sob a luz sensora. Olhos redondos e saltados. Colocado diante de cada porta do quarto. Todos os moradores foram contaminados. Eles se esconderam nos quartos, cobrindo o rosto e se contorcendo de dor. Parecia perigoso. Mas desde que não pisassem nasquelas bolas de olho molhadas, não chamaria a atenção dos moradores enlouquecidos. No entanto, no segundo seguinte, aqueles olhos molhados começaram a rolar espontaneamente, e se aproximaram ativamente do meu ponto de apoio. Ao ver isso, não me escondi mais. Pisei diretamente em cima. O som de algo se quebrando subia e descia. A loucura no quarto. Os lunáticos também começaram a se arrastar dos cantos. Você pisou e quebrou meus olhos. Tire seus olhos e me devolva.
Os lunáticos no quarto. Todos saíram de uma vez. Rugindo e gritando, atacaram. Eu segurava uma faca de jiu-jitsu na mão direita. E com a mão esquerda, puxei uma faca de cortar carne. Meus passos de repente aceleraram, cortando o pescoço do monstro, entrando com a faca no ponto mais fraco, inclinando-se para baixo. O sangue explodiu. Membros voaram. Em pouco tempo, todos os lunáticos que vieram foram despedaçados. O corredor estava cheio de cadáveres. Nesse momento, percebi que uma porta estava entreaberta. Depois de empurrá-la suavemente, o grito de uma mulher ecoou. Minha faca também estava contra o pescoço dele. Não me chame de monstro. Eu guardei a faca e olhei atentamente para a mulher à minha frente. Ele é um cego, embora estivesse com os olhos abertos. Mas suas pupilas cinzentas não tinham cor alguma. Você veio me salvar. A expressão da mulher cega já estava aliviada. Finalmente a esperança. Era muito aterrorizante. Os olhos são a chave. Aqueles humanos loucos lá fora. Todos arrancaram seus próprios olhos. Mas a mulher cega não foi afetada. Eu estava pensando. Os humanos que enlouqueceram devem ter visto algo. Através de um par de olhos, a infecção se transformou em um monstro. Eu dei um leve tapinha nas costas da mulher cega. Vá se esconder no seu quarto. Não saia do quarto, aconteça o que acontecer. Nesse momento, um barulho veio do andar de baixo. O barulho estava ficando cada vez mais alto. Era possível ouvir, vagamente, os rugidos de raiva do monstro. Junto a isso, havia o som intenso de tiros. Meu olhar piscou. Eu me escondi nas sombras e comecei a observar. Uma equipe entrou no prédio 13. Devem ser os despertos que vimos lá embaixo. 4 pessoas com funções bem definidas, limpando rapidamente os monstros enlouquecidos. Ativaram o modo de ganhar experiência. Eles claramente têm algum tipo de habilidade de detecção. Logo descobriram. Não se mova, disse um deles, segurando um fuzil de assalto. Apontando para mim, que estava longe no corredor. Você é humano. Diga sua identidade, eu disse enquanto saía lentamente. Eu sorri levemente, eu sou um desperto. Esses monstros que vieram para a missão foram todos mortos por você. O atirador segurava um fuzil de assalto. Eu não me atrevo a ser descuidado, fui eu quem matou. Essas pessoas já foram contaminadas. Os olhos são a via de infecção. Isso corroeu seus cérebros. E o radar, como está? O tiroteio ainda não me deixa tranquilo. Ele virou-se para olhar o radar, que estava responsável pela vigilância. No momento, não há alvos perigosos, todos estão em estado seguro. O radar pressionou um dedo na têmpora. As ondas de pensamento começaram a se espalhar. Ele estava verificando o nível de perigo do andar. Desculpe, cara. O homem de ferro na frente da equipe foi o primeiro a se aproximar. Nós, os despertos, precisamos ser um pouco mais cautelosos. Cautela é a mãe da segurança, não é? Ele olhou para as feridas dos restos mortais. Ele exclamou, isso é incrível. Uma pessoa eliminou todos os lunáticos do andar. Ele os exterminou completamente. Você evoluiu para um desperto de 3ª classe? Hehe, não é nada, eu respondi sorrindo. Não confirmei nem neguei. Irmão, qual é o seu objetivo de missão? Se não for incômodo, podemos ir juntos. Assim, teremos um ao outro para cuidar. Estou acostumado a estar sozinho, eu disse um pouco orgulhoso. Não confiei facilmente nas pessoas. Virei-me e perguntei de volta. E qual é a nossa missão? Os membros da equipe trocaram olhares. O capitão, Gunfire, começou a explicar. Nossa missão é encontrar a Sala Vermelha e eliminar os monstros que invadiram anormalmente. Cuidado, pode haver outras pessoas no andar. O radar de repente emitiu um aviso. Alguns imediatamente retomaram suas posições. Entraram em posição de combate. Shin chutou a porta para abrir. Com passos ágeis, ele se esquivou para o lado. Há alguém na sala. Gritos vieram de dentro da sala. A mulher cega se escondeu no canto da cama, tremendo de medo. Não me mate. Não me mate, disse o homem de ferro, avançando. Descobri que era uma pessoa comum. A pessoa comum não foi infectada. Realmente estranho. O radar ao meu lado revelou um papagaio. O olhar do papagaio, para o caso de emergência. Vamos atirar e matar. Tá 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 tá. A arma disparou 3 vezes seguidas. Atirou e matou a mulher cega. O grito parou abruptamente. O que vocês estão fazendo? Eu fui até a porta. Meu rosto ficou sombrio. Ele não foi infectado. Por que precisamos matá-lo? Apenas ervas daninhas. Essas pessoas comuns vão crescer novamente. É melhor do que a contaminação se espalhar. As opiniões de algumas pessoas são extremamente radicais. Pessoas comuns parecem ser apenas ervas daninhas exuberantes. Para os despertos, isso não vale a pena. Vocês estão absolutamente certos. Pessoas comuns são apenas ervas daninhas. Eu concordei com um aceno de cabeça. Mas meu olhar brilhava com uma intenção assassina fria. Mas para mim, os despertos também são apenas pão. A imagem do radar de perigo na minha mente. De repente,
um ponto negro começou a piscar, mostrando que há inimigos extremamente perigosos nas proximidades. Os inimigos são descarados. As palavras ainda não tinham terminado de sair. O som da lâmina rasgando carne e sangue logo se seguiu. Todos se viraram surpresos, mas viram uma cena incrivelmente aterrorizante. O corpo da jovem era demoníaco e explosivo. A cabeça foi cortada do pescoço. Um líquido morno jorrou como um jato. O fogo da arma regalou os olhos. Imediatamente virou a ponta da arma. Mas nesse instante, a lâmina desceu novamente. A mão cortou a espingarda de assalto. Gerou grandes faíscas metálicas. Em seguida, explodiu em pedaços do meio. A arma se transformou em uma pilha de fragmentos. O assistente, o Homem de Ferro, reagiu rapidamente. A superfície da pele brilhava com um brilho metálico. As formas de ferro se ajudavam. O fogo da arma o protegeu do próximo golpe da lâmina. Eu ri friamente. A outra mão com a faca de cortar carne se virou para atacar. A faca de cortar carne cortou o peito do radar, do ombro esquerdo até o abdômen direito. O radar estava com uma expressão de incredulidade. A parte superior do corpo inclinou-se e caiu no chão. A parte inferior, no entanto, ainda estava de pé. A cena aterrorizante deixou o Homem de Ferro e os tiros paralisados. Em apenas alguns segundos, o esquadrão já havia perdido mais da metade. O selvagem me ajudou a bloquear os tiros, e seu olhar se tornou furioso. Ele, que tinha a habilidade de nunca errar, naturalmente, não poderia carregar apenas uma arma. Ele puxou uma espingarda de grande calibre da cintura. Bang, bang, bang. Os tiros dispararam sob a proteção do Homem de Ferro. As balas passaram entre minhas pernas em direção a mim, mas a habilidade de nunca errar me impediu de escapar. Dentro de 7 passos, a arma era precisa e rápida. Meu corpo, embora forte, mas não era o suficiente para desviar das balas. Só posso levantar a faca para bloquear o ponto vital. Sob a força aterrorizante do matador de águias, a faca de cortar carne em minha mão se quebrou instantaneamente, transformando-as em várias peças de metal. Flocos de neve começaram a flutuar. A pele rasgada por balas de grande calibre, deixando um fluxo de sangue do tamanho de um dedo. No entanto, no momento seguinte, o Homem de Ferro arregalou os olhos em terror. Era um relâmpago dentro da garrafa. A pele forjada em aço pode ser imune à maioria dos danos físicos, mas o relâmpago é seu ponto fraco. Com um estrondo, eu joguei uma pequena garrafa. Uma luz branca explodiu na sala. O relâmpago atingiu o corpo do Homem de Ferro. Uma sensação de paralisia tomou conta de todo o corpo. Carne e órgãos sofreram danos graves. Sua vez chegou. Uma sombra passou pelo Homem de Ferro paralisado. Uma faca afiada e estreita. A faca óssea foi retirada de uma mochila resistente. Atingiu o fogo da arma que estava trocando o carregador. Trocar o carregador é muito lento. Sangue jorrou. A arma teve a garganta cortada. Ele se debateu, segurando o próprio pescoço. Em breve, suas pupilas se dilataram e perderam a cor. Restou apenas uma pessoa. O Homem de Ferro ainda não havia se recuperado completamente do estado de paralisia. Seu olhar tremia como um terremoto. Um sentimento de medo preenchia seu corpo. Não me mate, sua habilidade é realmente impressionante. Eu sorri de forma cruel, aproximando-me passo a passo. Meu olhar se dirigiu para a orelha do Homem de Ferro. A orelha e a boca. As narinas e os olhos são os pontos fracos do Homem de Ferro. A habilidade de quebrar potes atualmente só pode fortalecer a pele. O Homem de Ferro percebeu algo. Ele estava prestes a estender a mão para cobrir os ouvidos, mas a faca de desossar já havia penetrado na orelha. Eu puxei a lâmina. Eu segurei a faca e a balancei suavemente. Um ataque rápido eliminou todos. Em menos de meio minuto, o time de 4 despertos foi completamente eliminado. Em seguida, chegou o momento da colheita. Eu desabotoei a minha roupa. Meu peito se abriu em uma fenda sinuosa. Sangue escorria como se fosse uma centopeia. Uma sensação surgiu por causa daquele coração sujo e pulsante. Eu abri meus olhos frios. Então, estendi tentáculos pegajosos que se contorciam, enrolando-os em torno daqueles despertos. Após um momento, a fenda no meu peito começou a se fechar. Os ferimentos de bala em meu corpo também começaram a cicatrizar lentamente. O radar detectou que eu era um mestre em combate, mas não errava um tiro. As habilidades do sistema dos 4 dentro da sala agora são minhas. Eu organizei as coisas, as mochilas e itens deixados pelos 4. Então, comecei a explorar os andares superiores. Logo cheguei ao 7º andar. De repente, algo dentro da mochila começou a pegar fogo. Item de nível 1, erva salvadora de distorção. Este é um consumível de alerta especial. Uma vez que encontra um poderoso objeto anômalo de poluição, ele mesmo começará a queimar. Ao mesmo tempo, sons intensos de luta também começaram a chegar. Em um dos quartos do 7º andar, está emitindo uma nova luz vermelha, irradiando uma aura maligna. Quarto vermelho.
Aquela é a equipe dos despertos. O quarto vermelho mencionado anteriormente. Estrondoso. Os recursos nas mãos de Liu Yuan parecem infinitos. Coisas interessantes. Consumíveis sendo lançados um após o outro. Relâmpagos ofuscantes cobrem a tempestade de chamas. Uma onda após a outra. O ar começou a vibrar. Uma certa força de vontade poderosa caiu sobre Liu Yuan como um martelo. O lançou para fora do quarto vermelho. Ao olhar de perto, havia um lindo garotinho no quarto vermelho. Ele parecia um boneco de cerâmica. Mas na testa, entre as sobrancelhas, se abriu uma fenda. Cresciam cabeças de árvores sombrias e malignas. O menino apontou com o dedo. O peito de Liu Yuan afundou novamente, como se fosse atingido por um martelo novamente. O vale do sino foi esmagado em pedaços. Um jato de sangue foi expelido. Mas nos olhos de Liu Yuan brilhou, brilhando com determinação e a cura inabalável. Ele bebeu uma garrafa de frasco vermelho como sangue. O corpo quebrado, em carne, se recuperava a uma velocidade visível. Lago da Tempestade. Ele pegou novamente algo em forma de cantil e abriu com a mão. Imediatamente, uma tempestade de nível 10 irrompeu. É uma tempestade de furacão de chamas que eu combinei. Liu Yuan tirou outra garrafa. As chamas caíram com força no chão, formando diretamente um furacão de chamas, que se lançou furiosamente na direção do menino. Este é o modo de combate do Deus da Riqueza. O corpo do menino, sob a onda de chamas e tempestades, rapidamente se transformou em conversa. Revelou sua verdadeira aparência. Pavo real de sangue. Era uma monstruosidade avícola enorme e distorcida. Mas seu corpo não era coberto de penas, mas sim por tentáculos cheios de olhos. Como se fosse um pavão abrindo suas penas. Transformou-se em inúmeros pavões de sangue tremendo intensamente sob a chuva. A carne e o sangue de uma vida de espírito. A intenção que irrompe sob a chuva. Uma grande mão pressionou diretamente a fruta do durião contra a parede. A depressão quebrou formando a silhueta de uma garra inteira. O pavo real de sangue mais uma vez se mostrou astuto. A membrana ocular vermelha como uma rubi de estrela de Mei se abriu de repente. Uma luz ofuscante e deslumbrante, acompanhada por uma explosão de poder mental aterrorizante, puxando o corpo de Liu Yuan. Ai ai ai! Liu Yuan começou a gritar. A parada de pé da telecinese fez com que ele flutuasse. O corpo fortalecido pelo sistema foi firmemente aprisionado. Craque, craque, craque. Seus braços, as pernas e os tornozelos. A coluna inteira foi quebrada sob o poderoso poder da telecinese. Ele foi quase torcido como um pão trançado. Entre a vida e a morte, uma faca de cozinha giratória foi lançada. O buraco de sangue foi pego de surpresa e atingiu a jugular, mas não causou danos reais. Isso é um pouco ruim. Minha comida de emergência foi destruída por você. Olhando para Liu Yuan, cujo corpo estava quebrado, eu e Júrifa nos tornamos hostis. O buraco de sangue se virou. Os olhos de San Hong estavam fixos em mim. Olhos malignos como a cauda de um pavão se abrindo sob a chuva. A luz se concentra, e a energia mental se transforma em milhares de agulhas. Um ataque de 360 graus sem pontos cegos se aproxima. Eu me inclinei levemente, com as duas mãos protegendo a cabeça e o peito. Mas meu corpo explodiu em pequenos flocos de neve densos, deixando muitos pequenos buracos sangrentos. Mas a estrela Mei, a membrana ocular vermelha como rubi se abriu novamente. A força mental violenta se transformou em um enorme martelo que desceu sobre mim. Instantaneamente me lançou a vários metros de distância. O monstro na sala vermelha de Alquian é tão forte que é emocionante. Sangue escorria do canto da minha boca, mas meus olhos brilhavam com êxtase e alegria. Meu coração batia violentamente. Uma onda de sangue negro e ardente percorreu todo o meu corpo. As funções do meu corpo estavam completamente ativadas. Minha figura deixou uma série de imagens residuais. Deslizava em um ângulo de 45 graus. Num piscar de olhos, cheguei novamente ao lado do pavão de sangue. Lâminas afiadas brilhavam. A faca de desossar cortou grandes pedaços de carne e sangue. A chuva foi cortada. Espalhou um plasma sanguíneo cheio de mau cheiro. O buraco de sangue zumbiu em um momento crítico. Explodiu sem reservas um campo magnético espirituoso e deslumbrante. A árvore maligna de sua testa parecia um pássaro surpreendente. Fluía de um tesouro que emitia fluorescência. A pupila se concentrou em um feixe perigoso. Eu caí com força, liberando uma força aterradora. O chão e a estrutura de concreto foram esmagados juntos. Forcei meu corpo a se mover para desviar. Mesmo assim, não consegui evitar completamente o golpe mortal do pavão de sangue. Meu braço esquerdo de repente girou em espiral como um torcido. Em seguida, todo o meu braço instantaneamente se transformou em uma névoa de sangue. No entanto, após esse golpe, os olhos do pavão na testa se apagaram. E neste momento, ele estava em seu momento mais fraco. É a minha vez. Meu sorriso se tornou ainda mais feroz, sem se importar nem um pouco com seu braço esquerdo destruído.
O braço direito, segurando a faca de desossa, fez um movimento brusco. Liberou 100% de sua força. A faca de desossa perfurou os olhos rubis como estrelas. E neste momento de morte iminente, ele ainda se recusava a desistir. Liberou instantaneamente uma grande quantidade de energia poluente. A intenção divina, poluição espiritual. Isso é para usar uma mente cheia de corrosão, para me transformar em algo semelhante a um monstro que cega os olhos como um lunático. Você quer bagunçar meu cérebro. Meu olhar brilhava com desdém. Minha mente estava cheia de pensamentos negativos e loucos. Infelizmente, meu cérebro já está confuso o suficiente. O buraco de sangue, no entanto, permeava a força espiritual do corpo. Tocou o eco dentro do peito. O coração negro e pulsante foi provocado. Abriu lentamente. O plano maligno, frio e cruel, se torcia ainda mais. A consciência maligna. Por favor, o intervalo desfez a fórmula. O que é isso? O buraco de sangue ficou paralisado no lugar. Gerou uma emoção de medo. O buraco de sangue estava com medo, inacreditavelmente. Morra, eu, Zen Ning, ri loucamente. A faca de desossa na mão fez força novamente. Cortou a cabeça do buraco de sangue ao meio. Juntamente com o corpo, também foi cortado. No entanto, a vitalidade do buraco de sangue era excepcionalmente forte. Mesmo que o corpo tivesse sido cortado ao meio, a carne e o sangue continuavam a se contorcer. A árvore maligna quebrada olhava desejosamente para o quarto vermelho. E lá havia uma porta aberta para um quarto cinza. Atrás daquela porta cinza, havia apenas uma névoa turva. Não era possível ver nenhuma cena. Como se levasse a um mundo diferente, eu olhei para aquela porta. De fato, havia uma sensação de familiaridade do outro lado da porta. Mesmo que fosse um pavão sangrento cortado ao meio. Isso também me fez sentir uma conexão com a espécie. Semelhante a algum tipo de alimento que eu deveria comer. Eu tive essa sensação. E isso me deixou ainda mais faminto. Fenda serpentina como uma centopeia se abriu em meu peito. Incontáveis tentáculos envolveram as duas metades do pavão sangrento. O corpo estava envolto de forma apertada. Craque, craque. O pavão sangrento foi arrastado para dentro do peito em terror. Fenda. Em seguida, veio o som de mastigação. O grande suplemento é realmente grande. Não irá resultar em um grande retorno de inocência negra. Zan está se recuperando rapidamente. Isso será devido à grande excitação. Consumir os nutrientes obtidos do pavão sangrento será mais intenso do que 50 despertos. Meu corpo está se curando rapidamente. O braço que foi rasgado. O braço esquerdo também está surgindo como brotos após a chuva, lentamente se revelando. E não é só isso. Os tentáculos que surgem conseguem perfurar ao longo dos ossos especiais do braço. Os tentáculos brotam do centro da palma faminta, como se estivessem cheios, cobertos por camadas de dentes afiados da história. Eu me virei e dei uma olhada na fonte de corpo quebrado como lama. Após alguns segundos de reflexão, fui até ele. Encontrei uma garrafa de poção de cura quebrada no chão. Despejei tudo na boca de Liu Yuan. A vida ou a morte depende de você. Eu me afastei de Liu Yuan. Comecei a observar aquela porta cinza. Para onde leva essa porta? Pensei por um momento. O som da sirene voltou a ecoar lá embaixo. Um par de soldados totalmente armados se reuniu. O comandante estava com uma expressão séria no rosto. Para aqueles elites totalmente armados, os soldados deram ordens. Esta missão é extremamente perigosa. Mesmo que haja sacrifício, devemos selar a porta do palácio subterrâneo. Eu lia os lábios. No entanto, os buracos de sangue na área contaminada foram levados a sério. Além dos despertadores designados pelo sistema, acabou atraindo outro grupo de agentes de organizações despertadoras. A palavra palácio subterrâneo chamou minha atenção. Selar a porta do palácio subterrâneo. Deve se referir a selar a porta cinza na sala vermelha. Agora ainda há uma chance de sair. Com minhas habilidades, não serei percebido por outros. Mas a oportunidade de entrar no palácio subterrâneo é rara. Meu coração guardou a última determinação. Arrumei um pouco a mochila danificada. O cabo entrou no grande interior cinza do palácio subterrâneo. Eu coloquei um pé para fora. O ambiente ao redor mudou. A decoração da sala vermelha ainda estava a mesma. Exalava um leve aroma delicioso. Eu olho ao redor com cautela. O mundo por trás do grande portão é exatamente igual à realidade. Olhando para trás novamente, aquele portão misteriosamente desapareceu. Na direção onde o portão de defesa estava, estou apenas uma parede. Será que este portão é unidirecional? Estou cheio de dúvidas. Estou de pé na janela olhando para o exterior. Os edifícios ao redor estão embaçados. Uma leve névoa branca cobre tudo. Não consigo ver os pedestres na rua. Tum, tum, tum. Um som de metal batendo vem do exterior. É um som claro e alto. Penetra o céu azul. Eu levanto a cabeça e olho para o céu nublado.
Entre as fendas, a lua prateada aparece. E naquele momento, minha pupila se contraiu rapidamente. A lua acima das nuvens. Parece que um cachorro mordeu um grande pedaço. Tornou-se incompleta. Um trabalhador da construção está batendo com um martelo. Em construção. Há uma faixa flutuante na lua. Assim como a construção para reparar estradas. A lua está em construção.